Gracioso Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos por esta hora da tarde, pelo teu dia da graça, dia de preparação, que tu mais uma vez fizeste para nós. Nós te agradecemos pela rica bênção que nós já pudemos receber e já fortificou a nossa fé. Amado Senhor, receba a gratidão profunda que encontramos graça diante de Ti. Nós lemos que Tu mostrarás graça a quem Tu tens misericórdia. E misericórdia, compaixão a quem Tu tens compaixão. Senhor, Tu mesmo disseste que todos devem vir a Ti, que o Pai te deu. Ninguém pode dessa forma vir a Ti, a não ser que o Pai o atraia primeiro. Não são nossas obras. Tudo é graça sem mérito próprio, porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Nós colocamos também a reunião de hoje nas Tuas mãos abençoadoras. Senhor, Tu que criaste céus e terra, ajuda-nos e abençoa-nos e dá a cada um o que necessita agora. Grande Deus, abençoe e fortifique especialmente o carregador da palavra, unja os seus lábios, através dos quais falarás conosco e dá-lhe que possa passar a tua palavra com autoridade ao teu povo. Conscientemente colocamos a reunião de hoje debaixo do teu sangue derramado. Preencha-nos todos com o poder das alturas, com espírito e fogo. Senhor, nós esperamos por Ti. Nós perseveramos de Ti e queremos estar silenciosos até que Tu possas confirmar poderosamente a Tua palavra no nosso meio. Nós pedimos por essas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos que Tu abençoastes tão ricamente nossos preciosos irmãos. Tu deste a eles uma criança saudável. Eles a trazem a Ti. E consagramos essa criança a Ti, essa Malene, no santo nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, receba essa criança e abençoe os pais. E abençoe com a bênção divina e eterna. Abençoe toda a família. Adiante, acima de pedido e da compreensão. Nós sabemos da Tua vinda próxima. Pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja com vocês. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. Céus e terra podem queimar, monte e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. Que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Mais uma vez.
Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. E cada vez, quando o nome é enfatizado, que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome dele. Nós pensamos naturalmente na língua hebraica. Ele falou em hebraico com Abraão, é a língua original dele. Então chegamos ao nome Javé, o eterno, o eu sou, e no Novo Testamento Joshua, as mesmas 4 letras, J-A-V-A, estão nos 2 nomes. E por isso eu me alegro quando se encontra, quando é mencionado que o nome que está acima de todos os nomes, então nós podemos voltar à origem Elohim, Javé e Joshua. O que é eterno, antes dele não havia nada, ninguém, e após ele não haverá ninguém. E já em Êxodo 3, quando Deus, o Senhor, falou com Moisés, ele disse: diga ao povo de Israel, o eu sou te enviou. O eu sou, sempre, sempre, em todo o passado, presente e futuro, eu sou. Ele foi sempre e será sempre. Sim, sejam bem-vindos. Lá estavam 2 irmãos da Romênia que queriam passar saudações. Levantem-se, por favor, onde vocês estão. 2 irmãos da Romênia, onde vocês estão? Sim, eles nos deixam saudade de todo o coração. Ainda alguém aqui de algum país vizinho que deseja ou tenha trazido saudações? Nós nos alegramos que ainda podemos nos reunir assim para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus. E, de fato, nós recebemos toda uma pregação lida de Romanos 9 até o versículo 28, que o Senhor, Ele consumará a sua obra e trará ela ao fim. Simplesmente Todo-Poderoso, que Deus o Senhor nos agraciou. Também isto nós lemos juntamente. Não está no seu correr, no seu querer, mas na misericórdia de Deus. E quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor, que Ele deixou valer graça. Nós não somos melhores que todos os outros, mas nós podemos dizer que nós encontramos graça em Deus. Também a palavra de Isaías 28 foi mencionada. Eu colocarei uma pedra em Sião, uma pedra de esquina, e eles são erigidos e os outros caem. Uns creem, os outros não creem. Uns são endurecidos porque não creem, os outros são abençoados porque creem.
A fé é simplesmente um presente de Deus, ligado com as promessas que Deus deu na sua palavra. O que adianta uma fé passando ao largo de Deus? O que adianta uma fé passando ao largo das promessas? Por isso, nós podemos cada vez agradecer ao Senhor de coração pela grande graça que Ele nos concedeu de crermos nas promessas para esse tempo, de não endurecermos os nossos corações. Como está escrito na carta aos Hebreus, hoje, quando ouvirdes a sua voz, e nós ouvimos a voz da sua palavra, também aqui a explicação em Romanos 9, com Israel e com os povos. Que grande privilégio, que graça, porque já desde o princípio Deus determinou assim, de acordo com Gênesis 12, em ti devem ser abençoadas todos os povos da terra. E então, quem for a 2 Coríntios, capítulo 3, a versículo 6, lá Paulo escreve que o Senhor nos preparou para sermos servidores da nova aliança. E no versículo 14, ele escreve que a coberta ainda está sobre Israel. Quando são lidas as escrituras do Antigo Testamento, falando sinceramente, não podemos compreender. E quem foi já muitas vezes a Israel sabe com que dedicação a Torá é lida. Todas as vezes nós estivemos no Muro das Lamentações. Entramos lá no salão onde os rabinos, eles leem, oram e todo o corpo eles movem e a coberta está sobre eles. Quem pode compreender isso? Somente porque naquela época não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. Da mesma forma é hoje, com todos que leem as escrituras da nova aliança, porque a coberta somente é retirada em Cristo, somente quando Ele se revela a nós, pode se revelar a nós. Então, já chegamos a Apocalipse, no capítulo 1, lá está escrito diretamente no primeiro versículo, Apocalipse de Jesus, revelação de Jesus Cristo. A palavra original, desvelamento, algo que anteriormente estava velado, coberto, que estava oculto, que ninguém tinha visto, então foi desvelado, revelado, assim que nós podemos ver o nosso Senhor e podemos reconhecê-lo. Irmãos e irmãs, eu simplesmente estou dominado novamente pela graça que Deus também me deu ao menor de todos. Nesses dias, eu tive, quando uma semana atrás estivemos em Belgrado, tive que pensar, há precisamente 50 anos, pela primeira vez em Belgrado, eu preguei, e agora algumas vezes, nos anos que estavam nesse meio tempo, e então agora, novamente, preguei novamente, para que todos que falam a língua sérvia, seja em Montenegro, na Sérvia, na Croácia, que todos possam ouvir e aquilo que Deus determinou para esse tempo,
também ouvir. A fé vem da pregação, mas pela pregação tem que ser dito aquilo, o que Deus tem a nos dizer. Nós não podemos pregar ao largo de Deus, mas sim a palavra da promessa tem que ser colocada à luz do candeeiro. Em Belgrado, uma frase veio aos meus lábios que eu tive que dizer: quem não crê nas promessas para esse tempo, ele pode fechar a Bíblia e pode ir para casa. É de fato tão sério. E se então, no Novo Testamento, especialmente em Gálatas 3, se lermos lá, que a promessa somente pôde se cumprir quando o Senhor Ele mesmo, veio a nós e a palavra se tornou carne e nós pudemos vivenciar pessoalmente a redenção que havia sido prometida. Também isso, irmãos e irmãs, se tornou grande para mim. Eu quero também aqui passar brevemente como testemunho aqui. Vocês não podem imaginar, se eu olho agora para os 70 anos que passaram, nos quais eu sirvo ao Senhor e consagrei minha vida a Ele. Nenhuma viagem foi dura demais para mim. Nós olhamos 1958, eu fui de Sudbury, Ontário, Canadá, até Dallas, Texas. Eu dirigi com um carro, num Volkswagen velho, exatamente 2.568 quilômetros, para tomar parte nas reuniões nas quais o irmão Branham era o orador principal. Por que foi tudo isso assim? Porque me foi colocado no coração simplesmente de tomar o tempo a sério. Eu havia ouvido vivenciar o irmão Branham nas reuniões em Karlsruhe e sabia que ele era um homem enviado por Deus, mas eu não sabia nada de uma promessa de Malaquias ou de Mateus 17 ou Marcos 9, e simplesmente foi no meu coração: dirija lá, vá para lá. Sim, nenhum caminho foi longo demais para mim. E justamente foi isso o tempo quando o irmão Branham então me disse: você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Se eu penso, me lembro de todas as vivências que o Senhor me concedeu como fortificação na fé, até eu mencionei já, o irmão Branham, ele viu uma face, ele viu quando a rua na qual ele morava, Young Lane, quando esta rua for alargada, era muito estreita, só tinha uma faixa. Quando essa for alargada, quando a sua cerca for deitada no gramado, então este será o tempo quando ele tem que se mudar para o Arizona. E o irmão Frank, em dezembro de 1962, está lá, vê a cerca deitada no gramado, e o irmão Branham diz a mim: você pode ir para mim pregar em Los Angeles? Eu tenho que mudar para o Arizona. Eu menciono isso somente, irmãos e irmãs, para que vocês saibam, eu não conto historinhas. Eu repito que Deus, pela graça, Ele cuidou de tudo para que eu podia ter parte direta em todos esses anos no ministério do irmão Branham
e naquilo o que Deus fez por ele. E naturalmente, na mensagem da palavra, é tudo graça. De fato, é tudo graça. Até o fato, quando o irmão Branham deu o relato que a vivência no dia 28 de fevereiro de 1963 foi tão poderoso, veio tal a tempestade, 7 batidas de trovão tão poderosas, e toda a região foi estremecida. E ele disse, os cumes das árvores foram dobrados e as pedras rolaram monte abaixo. O que estava no meu coração de ir em direção ao México, dirigir junto 42 milhas de Tucson, para com os próprios olhos ver as árvores, os cumes das árvores que estavam todos dobrados, para ver como as pedras tinham rolado para baixo, porque Deus cuidou para que eu não somente tenha ouvido isso, o que o homem disse, com referência às vivências sobrenaturais. Aqui não se trata de irmão Branham, mas do sobrenatural que no seu ministério aconteceu, para o qual ele foi determinado por Deus para nos guiar de volta à palavra, de volta a Deus. Deus é fiel e Ele cuidou que então a última mensagem de fato tenha alcançado os confins da terra. Eu digo sinceramente, eu estou surpreso a que ponto adiantado chegou a técnica. Sequer podemos compreender isso precisamente, mas seja dado graças ao Senhor, que pessoas em todos os continentes, também hoje, podem ouvir, podem ver, podem ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. E se eu olho para a Europa, olho para a Suíça, aqui, como foram os começos aqui, como Deus cuidou de tudo. Há pouco tempo, eu tomei a decisão, no segundo fim de semana de outubro, de estar em Salzburgo. Nós tivemos agora uma reunião no sul, em Geislingen, em outubro em Salzburgo, e alguém me mostrou uma foto como o irmão Frank está sentado numa motocicleta em Salzburgo, sentado numa motocicleta, e o irmão Hans Bauer está do lado, em pé. De fato, eu fiz tudo, desde o princípio, o que era possível para o ser humano, para carregar a palavra do Senhor. E eu digo, não voltará vazia a Deus, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada, aquilo para o qual Ele a enviou. De volta a Romanos 9, é simplesmente graça, e mais uma vez graça, que podemos crer, como diz a Escritura. E também Pedro, ele escreveu, para uns uma pedra de tropeço, para outros uma pedra preciosa de esquina. Uns creem, os outros não creem. Uns aceitam, os outros rejeitam. E por isso, irmãos e irmãs, é tão importante crer de coração o que Deus prometeu para nós nesse tempo. Eu
Anotei todas as escrituras, passagens da escritura, nós podemos ler todas elas. Deus tem um plano de salvação com a igreja, um plano de redenção no qual fomos incluídos, e nós cremos por convicção que não somente vivemos no tempo do fim, mas no fim do tempo da graça nós chegamos. Nós vemos em tudo, em todos os acontecimentos que acontecem mundialmente, em todos os lugares acontece alguma coisa. Eu não creio que já tivemos um ano assim como esse ano, onde de fato em todos os lugares, sejam terremotos, problemas, inundações, o que quer que seja, sequer podemos ouvir as notícias. Então pensamos, todas as vezes nos lembramos novamente nas palavras de nosso Senhor. Quando virdes que tudo isso está acontecendo, elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Para que todos saibam, vamos ler a palavra da segunda carta aos Coríntios, porque disto é que se trata no nosso tempo, que nós proclamemos o conselho de salvação divino e que todos que são de Deus ouçam e pela graça tenham parte, possam receber parte nisso. 2 Coríntios capítulo 3, simplesmente maravilhoso como Deus ordenou tudo. Aqui no versículo 6, no capítulo 6, perdão, Ele que nos tornou aptos para sermos servos da nova aliança. Não ele, não você e eu, nenhum de nós. Não. O chamado divino é simplesmente necessário. E aquilo que Deus prometeu na sua palavra ao seu povo, para que isso seja passado adiante, por plena convicção que tudo que Deus disse acontecerá assim, como nós cantamos no hino também. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem procurar, buscar, encontrará que a palavra de Deus permanece verdadeira eternamente. Eu tive que pensar, isso foi composto por Levi Petrus em Estocolmo, a maior igreja pentecostal que havia nesse continente, e o irmão Branham, ele fez somente uma aterrissagem de trânsito lá e orou lá para o rei, o quinto, e viajou adiante para Estocolmo, de Londres, então na igreja, na congregação de Levi Petrus, para que pregasse lá. Deus cuidou de tudo. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê, e então o irmão Branham diz, a fé tem que ser uma revelação, tem que nos atingir, tem que acontecer algo dentro de nós, tem que incendiar, tem que acender em nós, que a fé se torne uma fé viva. E também isso Paulo, maravilhosamente, ele explicou, a lei nos foi dada para que possamos reconhecer o pecado, mas graça nos foi dada para que os nossos pecados sejam perdoados. Tudo tem o seu lugar. Quando Deus, o Senhor, falou com Abraão
E Ele deu a aliança da circuncisão. Isso também é muito importante, irmãos e irmãs, porque o pecado original aconteceu no corpo, e com esse corpo, através da geração, então teve que diretamente um sinal a partir de Deus teve que acontecer, que a circuncisão acontecesse no homem como memória, como lembrança do que aconteceu no jardim do Éden, pois aquilo que é nascido da carne, isto é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Mas Deus, desde o princípio, através de revelação, Ele deu a indicação ao seu povo, e eu digo isto com alto temor. Também o nosso Senhor, no 8º dia, Ele foi circuncidado como lembrança, como memória no pecado original. E aqui Ele, a palavra que se tornou carne, a redenção não aconteceu teoricamente, mas aqui Ele foi no fundamento, no seu corpo, aconteceu. E nós podemos consagrar nossas vidas ao Senhor. Irmãos e irmãs, eu estou simplesmente dominado como Deus já no Antigo Testamento. Imagine uma vez, 430 anos antes que viesse a lei, Deus falou com Abraão, então Ele deu os mandamentos, e vamos falar mais uma vez, somente através das leis nós sabemos o que é pecado, o que é transgressão. E por isso a graça de Deus veio. A lei nos julgou, mas a graça nos deu a liberdade, e aquilo que Deus nos deu, nós pudemos aceitar pela graça. Como o nosso Senhor, em Mateus 26, a partir do versículo 26, Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado para o perdão dos pecados. E nós anunciamos o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro. E como já na introdução foi dito, os nossos nomes, já desde antes da fundação do mundo, foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos e irmãs, Deus nos concedeu vida eterna pela graça, e nós vivenciamos agora a última mensagem, a preparação, o chamado para fora, e nós, tudo aquilo que o Senhor tinha a nos dizer, com a graça, nós ligamos isso e a obediência. E eu estou convicto que ninguém conscientemente faz algo que não pode ser aprovado por Deus. Deus nos concedeu temor, nos deu força para que possamos guiar uma vida para a honra de Deus, e que podemos pertencer àqueles que sem marca e sem ruga aparecerão diante do Senhor, mesmo se uma coisa ou outra na sua ou na minha vida venha, mas profundamente no coração nós queremos ser agradáveis a Deus, e Deus nos concede a graça para isso, que podemos sempre vir a Ele. Se algum pensamento ou uma palavra, o que quer que seja, não estava certa diante dele, que falemos então: amado Senhor, perdoa e tem misericórdia. E aqui nós temos a promessa: a quem
Deus concede graça a esse recebeu de fato graça. E todos nós lemos o último versículo em Romanos 9. Quem coloca a sua confiança não em si mesmo, não na sua capacidade, mas sim quem coloca a sua confiança nele, o iniciador e consumador da nossa fé. Quem coloca a sua confiança nele, que aquele que começou também consumará. E assim nós permanecemos debaixo do sangue do Cordeiro. O que Deus, o Senhor, como primeira coisa disse quando aconteceu o chamado para fora do cativeiro egípcio. Quando eu ver o sangue, então passarei ao largo de vós, vos poupando. O cordeiro teve que ser abatido. O sangue teve que ser colocado, pintado nos 3 batentes, em cima, à direita e à esquerda. E quantas vezes disse, a passagem do chão não foi pintada com sangue, para que ninguém pise no sangue com os pés, mas sim todos estejam sob a cobertura e permaneçam sob a cobertura do sangue. Aquilo que Deus concedeu, que aceitaram aquilo que Deus concedeu. Por isto, o Senhor disse, quando eu ver o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Se Deus passa ao largo de você e de mim, nos poupando, por que então? Porque Ele te vê através do sangue que Ele derramou. E com o sangue, Ele entrou no lugar santo celestial. E o sangue, ainda hoje, fala por nós. E todos que têm a opinião que o trono da graça já se tornou o trono do juízo, deveriam se envergonhar. Como poderíamos viver sem graça? E se eu posso mencionar isso, todas as más compreensões que das citações do irmão Branham que foram construídas ou são construídas, isso me causou muito problema, já sempre, e justamente ainda agora, mais ainda, e eu digo isto com pleno respeito. Nós cremos que o irmão Branham foi o profeta prometido, mas ele, por exemplo, disse, o Cordeiro já abandonou o trono da graça e tomou o livrinho em março de 63. Então ele só passou adiante o que João viu na ilha de Patmos, mas não que o Senhor, como Cordeiro, tivesse em 1933 abandonado o trono da graça. Eu não sei o que com todos esses irmãos está acontecendo, que somente espalham más compreensões e ainda com isso se referem ao irmão Branham. Eles somente precisam ouvir 5 minutos adiante ou ler somente quando acontecer o arrebatamento. Então o Cordeiro abandonará o trono da graça. Eu agradeço ao Deus vivo que todas as pregações eu pude traduzir pessoalmente, diretamente, e pude me aprofundar em cada pregação, em cada pensamento. Lá não há espaço lá para interpretação, mas somente para a revelação da palavra que foi proclamada. Mas, da mesma forma, nós temos que dizer que todos que não estavam determinados por Deus
eles fazem um ministério a Deus, como o irmão Branham disse, sem que esteja na sua vontade. Se está na vontade de Deus, então o Senhor, Ele mesmo, assumiu a responsabilidade. Então está escrito: se eu envio alguém e vocês o recebem, então vocês recebem a mim. E se vocês ouvem aquele a quem enviei, então ouvi a mim. Vocês ouvem a mim. Até hoje, nós somente proclamamos a santa palavra de Deus, nenhuma interpretação sequer, mas somente aquilo, o que Deus, o Senhor, deixou escrever na sua palavra. E como frequentemente já dissemos, tudo no lugar certo. Também, no que se refere às pregações do irmão Branham, a pergunta é: devemos lê-las em uma reunião? O que devemos fazer? Tudo tem que ser bem temperado, balanceado, de forma certa. Aqui temos a mesa dos livros que simplesmente me agrada muito. Todos podem tomar cada pregação que desde 1962 foi feita, e também muitas nos anos anteriores que foram feitas. Tudo está à disposição. E se há então passagens que têm que ser enfatizadas, especialmente, podemos lê-las, mas não precisamos de pregar uma pregação novamente. Por isto, o Senhor disse ambas as coisas: proclamai a palavra e armazene o alimento. Ambas coisas têm que acontecer. E através da proclamação, então, o alimento armazenado, a palavra revelada, tem que ser anunciada para que harmonia, absoluta harmonia entre aquilo que o irmão Branham pregou exista e entre o que está escrito na Bíblia. Absoluta harmonia divina. E eu sou de coração grato a Deus que Ele me concedeu o respeito. E como anteriormente já dissemos, de 2 Coríntios 3, versículo 6, Ele nos determinou para sermos servidores do Novo Testamento, e pela graça de Deus, nós não pegamos para nós mesmos, tomamos à força algum ministério, algum serviço. Não, mas sim, pela graça de Deus, podemos passar adiante aquilo que Deus, o que o Senhor nos confiou e o que Ele determinou para a igreja. E nós olhamos a todos os anos que se passaram, nos quais Deus abençoou, chamou para fora, corrigiu, ajudou, deu revelação. Imaginem uma vez o que o Senhor, em todos os últimos anos passados, também fez em todos nós, de clareza a clareza, de verdade a verdade, jamais fanáticos sobre um tema, ficar batendo um tema só, mas sim tudo balanceado, foi anunciado sobre Deus, sim, sobre a divindade, batismo, Santa Ceia, eleição, predeterminação, ordem divina. Na igreja, tudo foi anunciado e nós somente temos que aceitar e receber na fé e entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, e ouvir a voz do Senhor através da sua santa e preciosa palavra. Por isso nós não vamos para frente e dizemos: o profeta disse, mas nós chegamos aqui
abrimos a preciosa Bíblia, a preciosa e santa Palavra de Deus, ligamos Antigo com o Novo Testamento e vemos como Deus, como teve o seu caminho com o povo de Israel, pois assim está escrito que os seus corações seriam endurecidos até que o número completo dos gentios tiver entrado. E então Deus se voltará novamente, totalmente a Israel. Deus, através de Paulo, através dos apóstolos, Deus já anunciou tudo de antemão, deixou escrever tudo. E o nosso Senhor, Ele mesmo disse, Jerusalém será pisada, pisoteada pelos gentios, até que o tempo dos gentios tenha terminado. Deus, de antemão, Ele disse, já em Zacarias 4, em Apocalipse 11, que os ambos profetas virão a Jerusalém para lhes trazer a mensagem divina e que então os 144 mil das 12 tribos serão selados. Deus, Ele revelou tão maravilhosamente todo o seu conselho de salvação, seu plano de salvação, e nos diversos capítulos está explicado, e nós olhamos hoje na Santa Escritura e vemos quão harmonicamente tudo pela graça foi mostrado e também escrito no Antigo Testamento, em Zacarias 4. O profeta viu as duas oliveiras, à direita e à esquerda, ao lado do candeeiro, não dentro da era da igreja, mas sim fora da era da igreja. Quando o tempo para nós tiver acabado, então começará para Israel. No Antigo Testamento, Deus, em parábolas e exemplos, Ele já de antemão anunciou tudo. E então, no Novo Testamento, nos é descrito precisamente o que acontecerá, então, quando o tempo para isso tiver chegado. Irmãos e irmãs, o que nós devemos dizer ainda? Vamos resumir. Nós chegamos de toda a Europa e todo mundo está ouvindo juntamente. Todo mundo está ouvindo juntamente. E se penso ainda, eu não sei se já dissemos isso da última vez, mas ao lado de todas as pequenas transmissões, temos 72 países que regularmente ouvem as nossas transmissões, e o número confirmado oficialmente entre 10 e 12 milhões ouvem em 72 países o que Deus na sua palavra prometeu. Ele unicamente sabe quantos entre estes são aqueles que creem, que são chamados para fora, que serão preparados, mas nós fazemos a nossa parte. Desde o princípio, nós fizemos a nossa parte, de acordo com a palavra da Escritura, que este evangelho do reino de Deus deve ser pregado a todos os povos para testemunho. E se então ainda pensarmos que dos 193 países que há sobre a Terra, agora diretamente 172 países, nós podemos apoiar, que estão ouvindo, que estão vendo juntamente, que têm parte
naquilo o que Deus está fazendo no presente. O que ainda devemos dizer? Já houve isso algum tempo anteriormente? Que em uma geração todos os povos e línguas possam ser alcançados. Já houve isso anteriormente? Que todas as pregações que temos no primeiro fim de semana em Krefeld é transmitido em diretamente 50 línguas diferentes, e então em 15 línguas diferentes, então trazido adiante em todas as línguas locais que existem nos continentes são faladas lá. Deus cuidou de tudo. E nós podemos dizer, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. O Evangelho eternamente válido. Temos respeito diante de Deus, respeito diante da palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a santa palavra de Deus permanece em toda a eternidade. E nós podemos, nesse tempo, ter concordância interior, aceitar, crer, receber revelado o que Deus preparou para o seu povo nessa última etapa, chamado para fora, separação, preparação, consumação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos gratos que Deus nos concedeu parte nisso, que nós reconhecemos tempo e a hora, mensagem, mensageiro. Talvez ainda isso, para que vocês todos, que em relação à carta circular que estou escrevendo agora, que vocês possam compreender então isso mais corretamente. É o mais difícil de todos os tempos, mas deixe-me em toda humildade falar aqui. Quando o irmão Branham foi chamado para o lar celestial, vocês todos conhecem o testemunho. Eu vi como ele foi levado para cima nesta nuvem, numa nuvem sobrenatural, mas esse não é o ponto principal agora. Mas o ponto principal foi e é e permanece que todos que esperaram a ressurreição do irmão Branham e até a Páscoa, até o domingo de Páscoa de 1966, no dia 11 de abril, esperaram. Então, quando eu cheguei e encontrei os irmãos pela primeira vez em Jeffersonville, eu conheci os irmãos, mas não os outros, e diretamente a resposta: você sabe por que estamos aqui? Porque é domingo de Páscoa, nós estamos aqui devido à ressurreição do profeta. Nenhuma pessoa contou que ele seria sepultado. Todos cantaram, somente crê, acima de 2 horas. Eu somente chorei. Eu de fato somente chorei. Vocês não podem imaginar o que se passou dentro de mim. E então, naturalmente, eu vi como o caixão foi deixado abaixo. Vocês conhecem meu testemunho. Mas então veio o momento que todos estavam decepcionados, foram para casa, seja para Nova York, Tucson, ou onde quer que seja. Então veio a segunda-feira e a terça-feira, após o sepultamento. E estava no meu coração: chame os irmãos, reúna os irmãos. As pregações que foram gravadas em fitas magnéticas têm que ser impressas para que possam ser traduzidos a outras línguas.
Por favor, não pense que isso aqui é uma arrogância, mas escrevo nessa carta circular, se Deus não tivesse tirado seu profeta e servo em 11 de junho de 1900, então jamais teríamos sabido algo de uma mensagem. E a próxima sentença, se o Senhor não tivesse, no dia 11 de abril de 1966, em Jeffersonville, se ele não tivesse lá, então todo mundo jamais teria ouvido algo da mensagem. Deus simplesmente concedeu graça. Ele ordenou tudo. E se lemos que Ele é que nos coloca no ministério da nova aliança, então Ele deu indicações em todos esses anos. Ele concedeu indicações o que deveria ser feito no reino de Deus. Se na minha vida eu fiz tudo certo, certamente não. Mas no reino de Deus, eu não sei o que eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter feito diferente, e por isso sou grato de coração que Deus, em todos esses anos, se eu olho para 70 anos que passaram, 60, 50 ou 40, Deus de fato concedeu graça acima de pedido e compreensão, e mais uma vez graça, para que pudemos vivenciar juntamente que a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo foi trazida a todos os povos, também as pregações de Irmão Branham, a todos os povos nas suas línguas foram colocados à disposição, porque naquela época em Jeffersonville eu tive que dizer, as pregações que estão gravadas em fitas magnéticas têm que ser impressas para que possam ser traduzidas a outras línguas. E agora nós olhamos para trás, em todas as línguas principais, todas as pregações estão à disposição, ambas coisas estão aí, a palavra e o alimento, e nós, e a santa e preciosa palavra, podemos anunciar pela proclamação de todo o conselho e salvação do nosso Deus, podemos passar isso adiante e podemos dizer o que acontece agora. Isso acontece sob direta missão do Senhor, para que todos os povos e línguas possam ouvir a última mensagem, o último chamado, e possam tomar suas decisões, e todos que são de Deus ouvirão e receberão revelado, todos os outros então endurecerão os seus corações, balançarão suas cabeças e dirão, o que estão pensando que são? Quem são esses? Não, irmãos, irmãs, nós não imaginamos que somos nada, mas cremos a Deus. Nós cremos a Deus. E é simplesmente muito, muito importante que a palavra nos seja revelada diretamente através do Espírito e que possamos caminhar juntos e vivenciar nossa preparação pela graça. Talvez ainda uma palavra a todos os jovens: consagrem suas vidas ao Senhor. Simplesmente, como disse frequentemente, com ambos os pés sobre a terra, no coração, ligados com Deus. Eu penso no tempo quando tínhamos reuniões de oração, horas seguidas, estávamos
clamando e orando até que tínhamos atravessado, até que tínhamos chegado à convicção da salvação, tivemos recebido o perdão. Nós precisamos a certeza da salvação. Certeza da salvação. Deus, no dia da salvação, nos ajudou. E para isso, por isso nós podemos ser gratos. Vamos resumir. É o tempo especial que Deus concedeu ao seu povo, desde antes da fundação do mundo, determinou de vivermos agora, de crermos agora, de termos agora parte naquilo, na fé e na obediência daquilo que Deus está fazendo no presente. Então, naturalmente, faz parte o que o irmão Branham, no dia 11 de julho de 1973, o que foi dito, a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista preparou o caminho para o Senhor, assim aconteceu no nosso tempo. Como também disse frequentemente, nenhum homem de Deus, ele toca a sua própria trombeta. Nenhum homem de Deus prepara o seu próprio caminho. Nenhum homem de Deus tem um plano próprio. Cada um que foi chamado a partir de Deus e estava determinado para proclamar a palavra foi uma parte do plano de salvação do nosso Deus. E por isso, Paulo pode dizer que nós estamos no ministério, fomos colocados no ministério da nova aliança para trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. E da mesma forma, Paulo, em 2 Coríntios 3, ele teve que escrever que a coberta permanece sobre Israel e somente em Jesus Cristo pode ser retirada. E será também. Da mesma forma, é com todos os povos, com todas as nações. Quem não tem a revelação de Jesus Cristo, sobre esse está ainda a coberta, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento. Quando são lidos, fazem 3 pessoas, batizam adiante na fórmula trinitária, fazem tudo assim adiante, como se Deus aí não tivesse dito nada e não tivesse revelado nada. Em todas as denominações, igrejas livres, tudo caminha adiante como era, mas na igreja do Deus vivo, tudo foi restaurado. Nós temos a revelação, vivenciamos a revelação de Jesus Cristo, desvelamento, o véu foi retirado. Nós vemos o nosso Senhor e Redentor não como terceira pessoa, mas sim como Deus revelado em carne, justificado no Espírito, anunciado entre os povos, a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. É simplesmente o princípio e o fim. Assim começa. E vamos falar isso mais uma vez. Deus, o Senhor, Ele se preocupou que a cortina que estava entre o santuário e o lugar santíssimo fosse rasgada de cima a baixo, quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, Ele morreu e exclamou: está consumado.
olhando para a Arca do Concerto, a vista para a Arca do Concerto estava livre e o sangue ainda foi trazido sobre a Arca do Concerto. Nenhuma condenação mais, nenhum julgamento mais naqueles que receberam o perdão dos pecados, justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota, santificação na santa palavra de Deus, para que creamos e recebamos revelado. E tão certo quanto essas duas coisas, perdão e reconciliação, e então a santificação na palavra acontecem. Tão certo, Deus nos colocará o seu selo sobre nós e nós, pela graça, alcançaremos o alvo. E vamos falar isto mais uma vez. As promessas de Deus permanecem, jamais balançam. Sangrando Jesus, Ele selou aquilo o que Ele prometeu na palavra. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer. Quem crê encontrará, ainda hoje, e também hoje, que a fé possa se tornar uma revelação viva que nos liga com Deus e também uns com os outros, para que em amor possamos crer e confiar e possamos vivenciar nossa consumação. A Deus o Senhor seja gratidão por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar para oração. E não queremos perder a oportunidade, e especialmente a todos que traduzem. Nós temos aqui nosso irmão Jean Lambert, que todo fim de semana do mês vem para Zurique para traduzir. Deus te abençoe. Temos nosso irmão Etienne Ginton. Temos irmãos em toda a Europa também, que todos sejam reunidos também em Waldorf. Deus possa abençoar em todos os lugares, também em Bruxelas. Nosso irmão Tati, que passou saudações, sim, todos os irmãos, todas as irmãs, mundialmente, também na América do Sul, em todos os lugares, no Ocidente e no Oriente da Europa, em todos os continentes, que possa se tornar revelado que o Senhor tem uma igreja sobre a terra, uma igreja dos primogênitos que creem a palavra, que recebem a revelação de Jesus Cristo, que pisaram em chão santo e podem ver a Arca do Concerto. O sangue foi trazido e ainda o nosso Senhor é sumo sacerdote e o sangue fala por nós. Que hoje todos que ainda tenham algum tipo de problema possam receber a certeza da salvação, que o Senhor, Ele pagou o preço, consumou a redenção e que a lei cumpriu a sua função e nos convenceu do pecado, de todas as transgressões, e que a graça triunfou sobre a condenação, e por isso nós cremos que não há mais condenação
para aqueles que estão em Jesus Cristo, que hoje possa acontecer que todos, especialmente todos os jovens que ainda não têm a certeza de salvação, que não têm uma vivência pessoal com o Senhor, que não tiveram ainda, que hoje, aqui e em todos os lugares, aonde é ouvido, que isso possa acontecer. Antes de orarmos, deixe-me perguntar se alguns aqui que podemos incluir na oração, elevem brevemente as mãos. Sim, em todos os lugares. Em todos os lugares. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. A palavra não volta vazia. E a palavra da cruz é um poder de Deus. Aqueles que creem nela. E nós cremos, nós não somente cremos na palavra de forma geral, nós cremos na palavra da cruz, em perdão, em reconciliação, em graça, em salvação. Sim. Sim, a vida eterna nos foi concedida. Irmãos e irmãs, aceitem com gratidão que agora podemos pertencer àqueles que no dia do retorno de Jesus Cristo são preparados de todo o engano e de toda a sedução. Fomos chamados para fora, corrigidos e trazidos nos caminhos de Deus. A sua palavra nós cremos e tudo o que Ele prometeu pela graça nós vivenciamos. Pensem em Romanos 9. Leiam mais uma vez o texto. Levem tudo aos seus corações. O Senhor, Ele confirmará sua obra de redenção, consumará contigo, comigo, com todos que nele creem agora, para o glorioso dia do seu retorno, ele consumará. Eu digo isso no nome do Senhor. Nós juntos seremos arrebatados. Todos que creem agora não serão decepcionados, não, mas juntos vivenciaremos a consumação. E então, no direto retorno do Senhor, nós veremos a sua face. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu vistes todas as mãos e corações, Tu conheces as nossas vidas, sabes onde faz falta algo. Ó Senhor, tem misericórdia, que também hoje possa se cumprir. Quando eu ver o sangue, todos que elevaram as suas mãos, e também nós todos queremos reconhecer o sangue da aliança de Deus foi derramado por mim, e se o Senhor vê o seu sangue, então ele passa ao largo de nós, nos poupando. Não faz nenhuma acusação mais, não dá mais acusação. Justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Amado Senhor, eu peço especialmente por todos que ainda não vivenciaram uma conversão, não tiveram uma experiência de salvação contigo.
Que possa acontecer agora, que de coração creiam, aceitem e recebam o que Tu nos concedeste e que pessoalmente possam vivenciar a graça, o perdão, a salvação. Amado Senhor, ainda é o dia da salvação, ainda há perdão e ainda há plena salvação. Também todos que estão conectados, que estão ouvindo mundialmente, creem, abençoe em todos os povos, línguas e nações e consuma a Tua obra para o glorioso dia do Teu maravilhoso retorno que Tu nos prometeste e no qual cremos e que acontecerá, e Tu terás uma igreja que é sem mancha e sem ruga, e diante de Ti aparecerá plenamente lavada no sangue do Cordeiro. Que possa acontecer agora, amado Senhor, que ninguém possa partir daqui como ele veio, plena salvação, pleno perdão, plena reconciliação, tudo recebendo o que Tu nos concedeste. E por favor, ó Senhor, conceda a todos a mesma revelação de Jesus Cristo. Conceda a todos nós graça para reconhecer a cortina está rasgada, o caminho está livre. Tu abriste a arca do concerto, a Tua palavra revelaste e falaste conosco, e nós cremos. Graças seja a Ti, amado Senhor, abençoe a todos nós, esteja com todos nós, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos cantar ainda juntos um hino. Quem tem um para ser sugerido? 662. 662. Ob es uns allen bekannt ist. Ja, Gott segne 662. Lass es uns von Herzen singen. Vamos cantar de coração. Alegremente peregrinamos em direção ao nosso lar, no bom e velho caminho. Todas as dúvidas, perguntas, chegam aqui ao descanso, no bom e velho caminho. Há que jamais nos abandona em luta e na batalha, que no sofrimento nos dá alegria e coragem. Jesus, o Filho de Deus. A luz adiante dos nossos pés é a palavra de Deus no bom e velho caminho. Todo o poder das trevas Ele põe para fora no bom e velho caminho. É que jamais nos abandona na luta e nas batalhas, que em sofrimento nos dá alegria e coragem. Cuja amizade é nosso maior
recompensa, Jesus, o Filho de Deus. Muitas vezes está quieto e solitário ao nosso redor no bom e velho caminho. Porque para muitos ficam com medo, se torna muito pesado nesse bom e velho caminho. Um é que jamais nos abandona na luta e na batalha, que no sofrimento nos dá alegria e coragem. Um cuja amizade é a nossa maior recompensa, Jesus, o Filho de Deus. Mesmo que algumas tribulações existam aqui, sejam nossa parte nesse bom e velho caminho, mas no fim nos acena já a salvação eterna nesse bom e velho caminho. Um é que jamais nos abandona na luta e na batalha, que no sofrimento nos dá alegria e coragem. Um cuja amizade é a nossa maior recompensa, Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém. Sim, somos muito gratos ao Senhor. Vamos aí nos levantar para a oração. Talvez venham alguns irmãos para a frente. Irmão Herbert Laumer, venha você também para a frente para agradecer ao Senhor. Irmão Gurma, venha você também. Venham, agradeçam ao Senhor. Nós estamos dominados da palavra, da graça, de tudo. E vocês, irmãos, que estão aqui na frente, venham simplesmente, agradeçam ao Senhor. E agradeçam ao Senhor. Amém. Ó Pai do céu, em nome de Jesus podemos vir a Ti, no Teu nome. Quem somos nós, Senhor? Redimidos, pecadores redimidos. A Tua graça nos tornou grande. Nós somos nada, Senhor. Nós te agradecemos. Eu te agradeço por a palavra, Senhor, que Tu enviaste. Tu enviaste a Tua palavra e nos tornaste são, Senhor, em corpo, espírito e alma. Jesus Cristo, eu te adoro. Agradeço por Tua mensagem, a Tua palavra, a Tua prosperidade, Tua ajuda em tudo, Senhor Jesus. Nós honramos a Ti e Te elevamos, nós glorificamos e elevamos o Teu maravilhoso nome de Jesus. Tu caminharás conosco e dará tudo aquele que necessita. Obrigado por essa mensagem hoje, pelo Teu Evangelho. Sim, que nós caminhamos por esse bom e velho caminho. Tu nos ajudas. Tu caminha diante de nós. Tu faz tudo em nós. Nós podemos seguir-te como os Teus filhos na fé em Ti. Eu te agradeço e te adoro. Ó, louvado e glorificado sejas Tu, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, é simplesmente graça que podemos estar aqui, é graça que podemos crer. Assim como diz a Escritura, é graça que não colocamos pontos de interrogação, mas sim de todo o coração podemos crer. Senhor, nós queremos te agradecer por toda a tua fidelidade, por todo o teu amor e bondade que tu mostraste a nós. Senhor, nós te agradecemos que tu nos compraste e libertaste, que tu nos redimiste e compraste pelo teu precioso sangue. Senhor, mantenha-nos adiante nos teus caminhos. Abençoa-nos agora quando formos para casa. Coloque as suas mãos protetoras sobre nós e tenha misericórdia de nós. Novamente, deixe-nos seguir adiante no teu velho caminho. Isso somente conseguiremos com a tua ajuda, com
a tua mão ajudadora, Senhor. Despeça-nos agora com a tua bênção. Cada um no seu. Tu conheces tudo, tu sabes tudo. Nós podemos te confiar tudo e de ti esperamos que tudo farás bem. Nós confiamos-nos a ti, Senhor. Nós confiamos a tuas mãos que tudo guiam. E agradecemos que podemos ter um Deus tão grande e misericordioso que nos comprou, libertou de todo o pecado, que nos libertou e que nos guia adiante até o alvo. Isso nós cremos. Estamos cheios de confiança que tudo consumarás para o glorioso dia do teu retorno. Abençoe também o teu servo. Dá-lhe tudo que necessita, Senhor. Força, Senhor. Também força física, Senhor. Nós te agradecemos que tu o mantens no teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Quem ainda dos irmãos está aqui? Uli Rufer está aqui? Está o irmão von Osterot? Está aqui? Venham, por favor. Agradeçam ao Senhor. Vamos todos agradecer ao Senhor. Simplesmente agradecer. De coração agradecer. Porque Deus fez grandes coisas em nós aqui. Aleluia. Mein Gott, o Herr, himmlischer Vater, Pai Celestial, du Gott, der über allem steht, Herr. o Gott, Du, der jeder kennt von uns, Herr, bis ins Innerste. mein Gott, Herr, du Senhor, hast dich erbarmt uns. tu Hast uns den Weg tivesse gezeigt, misericórdia, Herr. Senhor. o Für Gott, das sage ich dir ewig Dank, Herr. Sou grato eternamente a Ti por isso. Ó Senhor, Dass du uns deine Wahrheit offenbart hast, o Herr, Tu nos revelaste a Tua verdade. wo so dankbar dürfen sein, dass sie auf Eu dem Weg sou tão grato a uns Ti. begleitest, Herr. Du hast mit uns angefangen, Herr. mein Tu começaste a obra conosco e Tu consumarás a obra conosco. Auch all die, die jetzt zulassen und zuhören, Herr. Todos que ouviram, Segnen, bewahren, que ihnen Tu die possas nötige mantê-los, Kraft geben auf ihrem Weg. dar a força nos seus lugares. Também todos os jovens, Senhor, Frisch im Glauben sind. que são frescos na Mögest du fé, Kraft geben, que Tu Herr. possas conceder força, Mögest du den Senhor, Glauben geben, que possas und eine firmar a Gewissheit, fé Herr, dass du dich ihnen erbarmt hast, Herr. e mostrar-lhes que Tu tivesse misericórdia Mögest deles, du immer beistehen. que Tu possa Herr, abençoar a du todos. weißt, dass man von dir alles ja, erwartet. mein Tu sabes que podemos esperar tudo de Ti. Prüfe dich an, Herr. Mögest du, Herr, in balde das verwirklichen. Que Tu possas realizar em breve aquilo que Tu Wir prometeste. möchten einmal dich erleben in voller Nós queremos Größe, vivenciar dass mais wir uma vez auch em in unsere pleno Bestimmung poder, hineinkommen, Herr. Und so auch noch können retten, was du willst gerettet haben. Und uns jederzeit in deinem Willen dürfen, Herr, befinden. Bewusst in deinem Willen que leben. todos possamos estar na Tua vontade, Senhor. Graças seja a Ti, In deiner grossen Gnade, in deiner pela Barmherzigkeit. grande graça e Und mögest misericórdia. auch deinen Knecht noch segnen, Herr. ja, Dass er E Kraft possa abençoar o weiterhin servo, hat, que possa receber dass er força, das nachher vollenden, was du aufgetragen hast. Auch que für com a das bitten wir responsabilidade dich que immer wieder. recebeu caminhar adiante. Dank sei dir, Pedimos Herr, a Ti, von ganzem graças Herzen seja a für Ti de todo alles, coração was por du für tudo. uns da hast und noch tun wirst. mein Amen. Amém. Amen. Amen. Ja, mein Gott. Amém. Ja, mein Gott. Sim, meu Wir Deus. sind dir einfach zutiefst dankbar. Sim, nós somos Sind- gratos de wissen todo wir, wo wir coração. sind. Sabemos Oh, onde Herr, wir estamos, sind Senhor. in der Gemeinde Estamos no Gottes. meio da igreja de Wissen wir, Deus. was wir gehört haben Sabemos heute o que Nachmittag. ouvimos, Senhor, Wir nessa haben die Stimme tarde. Gottes gehört. Nós ouvimos a Bruder voz de Frank Deus. Irmão hat zu Frank uns gesprochen. falou Es wurde conosco. so viel gesprochen. Foi Was tantas will coisas ich foram jetzt noch faladas. sagen? O que eu Ich bin quero einfach dizer so ainda? dankbar, Sou dass tão du grato zu uns simplesmente gesprochen que hast. Tu falaste Du hast conosco. so viel Gnade und Liebe Tu geduldet mit concedeste uns, oh Herr. tanto, tens Aber tanta du weißt paciência e auch, amor wir dürfen conosco. schwach sein. Du Mas bist in den Schwachen stark, oh Herr. Tu és Oh Herr, forte du hast nos uns fracos, tüchtig Senhor. gemacht. Tu Das também erste nos Wort, tornaste das Bruder Frank aptos, gelesen Senhor. hat A heute. primeira palavra que o irmão Du Frank hast leu uns hoje, tüchtig gemacht Tu nos für das tornaste Dienen im neuen Bundes, aptos oh Herr.
para servirmos na nova aliança. Nós somos fortes, nós somos altos, mas somente contigo tu nos guiarás adiante e nos tornará atuadores da tua palavra. E nós ouvimos tantas coisas hoje. Deixa estar precioso nos nossos corações e nos guia-nos e nos direciona. Somente com a tua direção nós queremos viver. Temos confiança em ti sempre. Tu és o único que pode fazer tudo bem. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço da profundeza do coração por essa tarde especial. Amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Tu és o A e o O, princípio e fim. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Irmão Martin, venha também para agradecer. Por favor. Por favor. Seja dada gratidão ao Senhor. Meu coração simplesmente está movido. Lembre-se de mim em vossas orações. Fiel Deus, nós ouvimos. Tu nos chamaste. Nós ouvimos o teu chamado. Nós podemos ser portadores da tua palavra, pequenos e grandes. Ó Senhor, conceda-nos graça, conceda-nos força para que possamos ser capacitados de sermos seus discípulos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, especialmente os jovens e também os idosos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Preencha-nos com o teu Espírito Santo. Ó Senhor, isto é o que esperamos. Ó Senhor, abençoe-nos, ajuda-nos em todas as coisas. Também no campo privado, tu está com cada um. Tu está com todos os portadores da palavra. Que os últimos possam vir ainda e possam sair da mistura da bagunça que foi feita. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em todas as coisas. Esteja especialmente com o irmão Frank. Ajuda-o e fortifica-o em corpo, espírito e alma. Também com o teu povo de Israel. Ó Deus, nós te agradecemos que podemos fazer tudo a ti. Tu ouve as nossas orações todos os dias. Sim, nós te agradecemos por isso. E trazemos tudo a ti e dizemos: Maranata, vem Senhor, vem breve. Amém. Céus e terra podem queimar mais uma vez. Céus e terra podem queimar. Monte e montanha desaparecer. Mas quem crê encontrará que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eleve tu mesmo a tua santa face sobre nós. Estenda as tuas mãos abençoadoras sobre nós e esteja com todos nós e com todos mundialmente que estão conectados a Ti, ao único Deus. Nós falamos de coração obrigado, porque no dia da salvação
Tu nos ajudaste. Nós encontramos graça contigo. Amado Senhor, fortifica também a mim em relação ao corpo e abençoa-nos a todos e esteja com todos nós no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos ajude agora. Nos abençoe agora. Amém. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo.